Já a seguir, o Semanário Económico. PNI, milhões de braços, uma só força. Boa noite. Está com o Semanário Económico numa edição de estreia que se apresentará com tema de fundo o Índice de Robustez Empresarial, uma iniciativa da CTA que visa avaliar sistematicamente o desempenho, a resistividade do nosso setor produtivo privado. É sobre este tema que vamos, com alguma profundidade, nos debruçar já lá mais adiante na presente edição, mas comigo está também o diretor executivo da CTA, Eduardo Sengo. É com ele, entretanto, que vamos então analisar toda esta trajetória deste índice de robustez empresarial. Pois então, Eduardo Sengo, boa noite, bem-vindos ao Semanário Económico. Já são 14 edições do Índice de Robustez Empresarial. Quais são as principais ilações que pode tirar desta trajetória toda até o último, que foi relativamente ao quarto trimestre de 2023? Obrigado, boa noite pelo convite e desde já parabéns pelo programa. Bom, dizer o seguinte, se nós fôssemos a ver a trajetória toda dessas 14 edições, que foram todas trimestrais, temos de separar em dois períodos. Um primeiro período que foi, que era pós-Covid, não é? No qual todas as questões que eram levantadas estavam à volta, as restrições impostas pela Covid e os impactos que isso depois tinha para o setor. Muita dificuldade de acesso à informação. Do ponto de vista mais técnico, qual é o argumento que este índice de robustez empresarial nos apresenta, de tal sorte que ele possa gerar uma informação fiável, credível? Portanto, este é um índice que se baseia em três perspectivas. Uma perspectiva que é um modelo macrofinanceiro, portanto, foi construído com alguns especialistas para computar os dados. Segundo, uma segunda perspectiva são inquéritos, portanto, que é levantamento de informação. As empresas submetem aquilo que são as suas opiniões, as suas inquietações naquele período, portanto, as suas opiniões naquele período em que estamos a avaliar. Quais os grandes obstáculos que este exercício apresenta do ponto de vista de acesso à informação, acesso de dados atuais e acurados? Nós que estamos na área jornalística experimentamos uma série de dificuldades em acesso de informação atualizada. Na vossa experiência, como é que tem sido esse aspecto? O primeiro aspecto tem a ver com a forma como os empresários prestam a informação. É preciso haver muita filtragem, porque às vezes uma determinada informação é prestada de uma forma errônea, que se não for, vamos dizer o seguinte, feito uma reanálise dessa mesma informação, um cross-check, como se costuma dizer, pode-se levar a como se diz, a resultados ou conclusões errôneas. É por isso que, para combater essa situação, nós fazemos também encontros exploratórios. Eduardo Sengo, e as considerações iniciais, as primeiras considerações à volta do tema do fundo da presente edição, vamos analisar isso de alguma forma mais sistematizada, mais adiante na presente edição. Para já, deixo-lhe ficar com os títulos da presente edição.
Num passado recente, pelo menos 3 empresas públicas, nomeadamente TMCL, Petromoc e Linhas Aéreas de Moçambique, foram citadas como as que apresentam risco financeiro devido à insustentabilidade das suas dívidas. É preciso fazer os necessários estudos, empresa por empresa, para ver, primeiro, se estamos a falar de uma área competitiva, em que há dominância do setor privado ou não, ou estamos a falar de uma área do monopólio do Estado. A Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo assinou a 23 de fevereiro passado com o governo de Moçambique um contrato de extensão da concessão do Porto de Maputo por mais 25 anos. O governo negociou com a MPDC uma série de investimentos sociais em projetos estruturantes que deverão contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos residentes da cidade de Maputo e do ecossistema do qual o Porto de Maputo vive. Apesar das adversidades, há uma luz no horizonte, diz o Fundo Monetário Internacional, que mantém as perspectivas de crescimento da economia moçambicana para este ano, ou seja, um crescimento de 5%. Essa reforma teve um choque fiscal muito grande em 2022, mas felizmente uma série de medidas foram tomadas para cautelar que esses gastos com a tabela salarial única não continuem naquela dinâmica muito forte de absorver recursos públicos. Os resultados alcançados em 2023 são sinais positivos para a Bolsa de Valores de Moçambique, que se refere aos mesmos como expressão não apenas do bom desempenho do mercado bolsista, mas particularmente o crescente uso do mercado de capitais pelos empresários e investidores que operam em Moçambique, afirmou Salim Valá. Houve um incremento significativo do financiamento por parte do setor privado, usando este mecanismo alternativo que é a Bolsa. Você está com o Semanário Econômico. A inteligência artificial é um dos temas mais disruptivos da sociedade contemporânea, do mundo atual. Pelo seu impacto nas mais diversas vertentes da humanidade, da ciência e das tecnologias, que vão alterar progressivamente a forma como nos interagimos, quer com os nossos processos produtivos, quer mesmo nas nossas relações humanas, as nossas relações interpessoais. O tema está penetrando paulatinamente na nossa realidade, por isso mesmo o Semanário Econômico procurou ouvir especialistas que estão relativamente mais inseridos nesta realidade, na perspectiva de entender o seu impacto nos processos produtivos e até mesmo nas relações humanas e interpessoais que desenvolvemos nesta altura. Esse é o tema de destaque que chamamos para esta edição do Semanário Econômico. No seu entendimento, o que é que está a acontecer efetivamente? O que é isto de inteligência artificial? Precisamos não mais ser inteligentes. Não. Inteligência artificial não é mais do que uma tecnologia, um software, que nos pode ajudar em várias áreas. Atualmente estamos muito centrados num tipo especial de inteligência artificial, que é a inteligência artificial generativa, que não é mais do que um software que pode responder a uma pergunta nossa. É tão simples quanto isto. Uma pergunta nossa que nos vai ajudar a desempenhar ou a ter mais conhecimento sobre aquilo que nós temos para fazer no dia-a-dia. Talvez por isso vá mudar tudo. Vai mudar a forma como trabalhamos, a forma como nos relacionamos com a tecnologia. Esta inteligência artificial significa que nós não precisamos mais ser inteligentes. E é esta tecnologia que faz isso por nós? Eu acho que não. Eu acho que os humanos, com o seu espírito crítico, a sua criatividade, não vão ser substituídos por este tipo de tecnologia, nem por qualquer outra tecnologia. Claro que há determinadas tarefas que nós fazemos que podem ser muito mais rápidas e mais bem feitas
usando esta tecnologia. E quem é que não quer isso, não é? Quem é que não quer aproveitar a ajuda que pode ter se tiver um assistente que pode fazer alguma pergunta e ter a resposta, pode dar alguma instrução e ter ajuda? Nesse sentido, eu acho que esta tecnologia, mais do que substituir os humanos, vai ampliar os humanos, vai ampliar as suas capacidades. Há aqui esta discussão realmente da substituição dos humanos em vários aspectos do processo de trabalho. Há este debate. Houve 2 estudos muito interessantes feitos este ano, um pelo MIT e outro pela Harvard Business School, que identificaram, com centenas de pessoas a serem testadas, que elas ficavam 25% a 40% mais rápidas a fazer as suas tarefas de aplicação do conhecimento, acima de tudo tarefas em que usavam a mente, e, que é uma parte interessante, ficavam 20% a 40% mais bem feitas. Costuma-se dizer depressa e bem não há quem, mas com a ajuda desta tecnologia, uma série de tarefas que nós fazemos no dia-a-dia podem ser mais rápidas, mas, e a parte interessante é, podem ser mais bem feitas. Como é que podemos resumir o impacto geral da inteligência artificial, uma vez amplamente disseminada? Como é que vê o mundo debaixo da inteligência artificial? No caso da inteligência artificial, vejo uma hipótese incrível que se define numa palavra: aumentar a produtividade à séria das empresas. Nós acreditamos na PHC que as empresas bem geridas têm forte impacto e têm melhores resultados. E com esses melhores resultados, os seus colaboradores, os seus clientes vão também ter uma melhor vida. Com isto tudo, os países vão ser melhores, vão ter um PIB superior e vão crescer mais. Diz-se que a inteligência artificial generativa vai ter um impacto de 2,6 a 4,4 trilhões de dólares só no PIB dos Estados Unidos no prazo de alguns anos. Isto são números que trazem uma boa perspectiva das vantagens que isto tem. Das vantagens para as empresas, das vantagens para as pessoas vão elas próprias conseguir fazer mais e melhor. Quem é que não quer fazer mais e melhor? E com esse mais e melhor vai-lhes sobrar tempo. Mesmo a fechar, para si, voltando à questão geral da inteligência artificial, com a chegada desta tecnologia, há um antes e depois no mundo, assim, de uma forma bastante abrupta. É verdade, eu acho que esta tecnologia vai ter mais impacto que a internet, vai ter mais impacto que a eletricidade, vai ser algo muito impactante. E porquê? Porque, acima de tudo, vai mudar a forma como trabalhamos. A maior parte das tarefas, inclusive na minha própria função, eu já faço com a ajuda desta tecnologia. Portanto, a minha função vai ser muito diferente daqui para a frente, porque uma série de partes a tecnologia vai-me ajudar, algumas delas até vai tratar delas e vai deixar para mim a criatividade, o pensamento estratégico, todas essas áreas de espírito crítico humano que só os humanos é que têm. Portanto, vai mudar muito a minha função, vai mudar a sua e vai mudar todas as pessoas que estão a ouvir-nos e a ver-nos, porque esta tecnologia traz 2 superpoderes: sermos mais rápidos e melhores a fazer as nossas coisas. Ricardo Pareiro, obrigado pela conversa e até uma próxima oportunidade. Obrigado, João. Vamos conhecer com um pouco mais de detalhe o que está por detrás dos títulos que já anunciamos para a presente edição. Comecemos pelo Porto de Maputo. Passou no teste, foi-lhe concedida uma extensão da concessão por mais 25 anos, válidos agora até 2058. Aceitamos o desafio de rever as nossas estimativas, assumindo o compromisso de aumentar a capacidade do Porto de Maputo de 37 milhões para 54 milhões de toneladas por ano, marcados essencialmente pela expansão do terminal de contentores para 1 milhão de TEUs, do terminal de carvão para 18 milhões de toneladas e do terminal de carga geral para 13,5 milhões de toneladas por ano. No mercado de capitais, a Bolsa de Valores luta titanicamente para trazer o setor produtivo para a sua carteira de financiamentos.
A batalha não está sendo fácil, não está sendo nem sequer ganha, mas ainda assim, no último trimestre, ou seja, no quarto trimestre de 2023, houve um aumento do financiamento do mercado de capitais ao setor produtivo, um aumento de cerca de 53%, ou um pouco mais assim, acima dessa cifra, o que significa que realmente o setor produtivo está cada vez mais a olhar para as alternativas de financiamento numa altura em que a escassez de financiamento ao nível dos setores mais tradicionais, designadamente a banca comercial. Houve um incremento significativo do financiamento por parte do setor privado, usando este mecanismo alternativo que é a Bolsa, mas também a dívida pública houve um incremento de 25%, as ações cotadas 23,1%, o volume de negócio houve um crescimento de 14,7% e o índice de liquidez também de 11,4%. O Fundo Monetário Internacional reitera que é preciso cortar nas despesas como forma de assegurar a estabilidade macroeconômica do país. E vai mais longe, diz mesmo que essa racionalização das despesas garante mesmo a sustentabilidade da estabilidade macroeconômica de Moçambique. Uma série de medidas foram tomadas para cautelar que esses gastos com a tabela salarial única não continuem naquela dinâmica muito forte de absorver recursos públicos. Mais ou menos Estado na economia? A resposta a esta questão é sempre um puzzle na economia. São vários as perspectivas de apoio a uma maior presença do Estado na economia, numa altura em que, efetivamente, as falhas de mercado tendem a acentuar-se, mas, sobretudo, o mercado também quer mais eficiência e mais produtividade. Logo, o Estado não é o melhor sítio para a eficiência do ponto de vista da economia. Localmente, o IGEP respondeu a essa questão colocada precisamente pelo econômico e disse que há espaço para reduzir a presença do Estado na economia de Moçambique. Desse ponto de vista, há espaço, sim, para a redução da participação do Estado na economia. Estes são os temas cujos desenvolvimentos estão previstos na presente edição do Semanário Econômico. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Você está com o Semanário Econômico. Mais ou menos Estado na economia? A resposta a esta questão sugere um debate quase que filosófico sobre o papel do Estado na economia ou, no sentido oposto, o papel do setor privado
na economia. Num debate recentemente realizado em Maputo, o administrador executivo do IGEP, entidade que superintende o setor empresarial público, sugeriu haver mais espaço para reduzir a participação do Estado na economia, o que equivale a dizer que há espaço para que ocorram privatizações conforme critérios que possam vir a ser estabelecidos de quais os setores, quais as empresas que possam entrar para a próxima ronda de privatizações que o Estado possa proceder nos próximos tempos. Num passado recente, pelo menos 3 empresas públicas, nomeadamente TMCL, Petromoc e Linhas Aéreas de Moçambique, foram citadas como as que apresentam risco financeiro devido à insustentabilidade das suas dívidas. O administrador executivo do Instituto de Gestão das Empresas Participadas pelo Estado, IGEP, Raimundo Matula, foi chamado a se pronunciar sobre a participação do Estado na economia, sendo que a maioria das empresas em que participa estão a falir. Há espaço, sim, para a redução da participação do Estado na economia. Atualmente, o Estado tem 3 tipos de empresas: as estratégico-estruturantes, as estratégico-sociais e as de interesse econômico-financeiro. É preciso fazer os necessários estudos, empresa por empresa, para ver, primeiro, se estamos a falar de uma área competitiva, em que há dominância do setor privado ou não, ou estamos a falar de uma área de monopólio do Estado. Muitas empresas participadas estão em crise, mas Matulo realça que a privatização não é o único método de tornar as empresas do Estado sustentáveis e sugere, por exemplo, os contratos de gestão em que o Estado mantém a propriedade e entrega a gestão ao setor privado. Privatização não é panaceia para todos os nossos problemas. Não é a privatização que resolve o problema da sustentabilidade das empresas. O setor empresarial do Estado é atualmente constituído por 23 empresas, sendo 10 públicas e 3 exclusivamente e maioritariamente participadas pelo Estado. Está consumada a extensão da concessão do Porto de Maputo, tudo agora preto no branco. Por mais 25 anos, a infraestrutura continuará nas mãos de uma gestão privada, neste caso feita pelo MPDC. O governo assim decidiu, após aquilo que classificou de avaliação de desempenho. As ideias e perspectivas existentes nesta altura apontam para a consolidação do Porto de Maputo como um gateway regional, sobretudo para servir a crescente demanda da vizinha África do Sul, abraços com problemas logísticos importantes, que recorde-se que a África do Sul representa cerca de 75% da carga movimentada pelo Porto de Maputo. A Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo assinou a 23 de fevereiro passado com o governo de Moçambique um contrato de extensão da concessão do Porto de Maputo por mais 25 anos. Segundo o diretor executivo da Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo, Osório Lucas, ao longo dos próximos anos, com a extensão do contrato de concessão, a Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo, consórcio formado pelos Caminhos de Ferro de Moçambique, DP World, Green Road e Moçambique Gestores, vai criar um sistema de integração para partilha de dados em tempo real, desde a mina até ao embarque no porto, permitindo melhor planificação das operações. Aceitamos o desafio de rever as nossas estimativas, assumindo o compromisso de aumentar a capacidade do Porto de Maputo de 37 milhões para 54 milhões de toneladas por ano, marcados essencialmente pela expansão do terminal de contentores para 1 milhão de TEUs, do terminal de carvão para 18 milhões de toneladas e do terminal de carga geral para 13,5 milhões de toneladas por ano. A extensão tratará maiores benefícios para a comunidade circundante. Como parte da adenda, o Governo negociou com a MPDC uma série de investimentos sociais em projetos estruturantes que deverão contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos residentes da cidade de Maputo e do ecossistema do qual o Porto de Maputo vive. Por sua vez, o presidente do Conselho de Administração do maior acionista do Porto de Maputo, os Caminhos de Ferro de Moçambique, Agostinho Langa, disse que os Caminhos de Ferro de Moçambique estão cientes da responsabilidade que devem assumir com a extensão da concessão. Por isso,
tudo será feito para que a empresa continue a ser parceiro estratégico, comprometendo com os desígnios do governo. Permite que o CFM, na sua qualidade de empresa pública, tenha algum alívio para realizar a responsabilidade social do Estado, como são os casos do transporte ferroviário de passageiros, ao qual adicionou-se recentemente o transporte marítimo também de passageiros, com a aquisição em 100% das ações da Transmarítima. Os caminhos de ferro de Moçambique investiram nos últimos 5 anos 910 milhões de dólares norte-americanos em equipamentos e infraestruturas em alinhamento com o desenvolvimento dos portos de Maputo, Beira, Nacala e Pemba. No sul, um dos grandes investimentos é a conclusão da primeira fase de duplicação da linha férrea de Ressano Garcia, numa extensão de 42 km, avaliada em 800 milhões de dólares, fundos próprios da empresa, visando aumentar a capacidade de carga de 13 para 24 milhões de toneladas por ano. O vice-ministro dos Transportes e Comunicações, Amilson Alissone, disse que a Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo submeteu em 2022 o pedido de extensão da concessão e o governo com o consórcio reconheceram a necessidade de aumentar a capacidade e robustez das infraestruturas. Por trás deste pedido estava a urgência de investir devido à perda de algumas cargas por falta de capacidade instalada no porto. A conjuntura nacional favorável, incluindo a legislação aprovada no âmbito do PAI e a oportunidade gerada pela situação logística da África do Sul. Com a extensão da concessão, projetamos benefícios diretos para a economia nacional, incluindo mais de 8 mil milhões de dólares em rendas, dividendos e impostos diretos. Além disso, prevemos a geração de mais de 1.000 empregos diretos e 5.000 empregos indiretos, contribuindo significativamente para o desenvolvimento socioeconômico do nosso país. A Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo, através do seu plano diretor, cujo alcance transcende o ano 2043, perspectiva o crescimento de volumes que podem chegar até 42 milhões de toneladas por ano em 2033 e 54 milhões de toneladas por ano em 2043. Em tempos de escassez do financiamento tradicional, designadamente através da banca comercial, onde as taxas de juros estão em níveis considerados incomportáveis para grande parte do tecido empresarial, sobretudo aqueles de pequena e média dimensão, faz com que os empresários ou as empresas procurem cada vez mais formas alternativas de financiamento. O mercado de capitais tem estado a sentir nos últimos tempos uma demanda cada vez maior das empresas. Como sabe, o nosso mercado de capitais não tem sido propriamente financiador dos setores produtivos, antes pelo contrário tem financiado mais as despesas do Estado, mas o último trimestre de 2023, neste caso o quarto trimestre de 2023, mostrou uma inversão dessa tendência com o crescimento do financiamento do mercado de capitais ao setor privado. Os resultados alcançados em 2023 são sinais positivos para a Bolsa de Valores de Moçambique, que se refere aos mesmos como expressão não apenas do bom desempenho do mercado bolsista, mas particularmente o crescente uso do mercado de capitais pelos empresários e investidores que operam em Moçambique, afirmou Salim Valá. Os dados divulgados pela Bolsa de Valores de Moçambique no evento Economic Briefing da CTA, recentemente realizado em Maputo, indicam que, analisando o quarto trimestre de 2023 face ao trimestre anterior, constata-se a evolução positiva em todos os indicadores bolsistas, com destaque para a subida do financiamento ao setor privado em mais 47,9%, a evolução do número de emissões de dívida corporativa em mais 25%, e do número de ações cotadas em mais 23,1%, o crescimento do volume de negócios em mais 14,7% e do índice de liquidez em mais 11,4%, todos estes com taxas de crescimento de 2 dígitos. 2023 terminou com todos os indicadores bolsistas positivos, confirmando a tendência crescente em todos os trimestres do ano e o alcance das metas previstas.
A capitalização bolsista evoluiu de 164,287 milhões de meticais para 183,825 milhões de meticais, em mais 11,9%. O rácio de capitalização bolsista sobre o PIB passou de 24,5% para 25,82%, em mais 7,4%. O volume de negócios evoluiu para 16,669 milhões de meticais para 22,191 milhões de meticais, em mais 33,1%. O índice de liquidez incrementou de 10,15% para 12,7%, em mais 18,9%. O número de ações cotadas passou de 12 empresas para 16 empresas cotadas, em mais 33,3%. O número de títulos cotados passou de 65 para 84 títulos, em mais 29,2%. O financiamento total à economia subiu de 271,584 milhões de meticais para 333,219 milhões de meticais, em mais 22,7%, com um destaque muito especial para o financiamento ao setor privado, que passou de 47,939 milhões de meticais para 73,471 milhões de meticais, em mais 53,3%. E o número de títulos e de titulares na Central de Valores Mobiliários passou de 239 para 274 títulos, em mais 14,6%, e 24,763 para 25,470 titulares, em mais 2,9%, respectivamente. Destaca-se no ano de 2023 na Bolsa de Valores de Moçambique o desempenho de um importante instrumento de financiamento de curto prazo das empresas, o papel comercial representativo de dívida corporativa até um ano de maturidade, que tem a especial característica de a sua emissão ser feita tanto por sociedades económicas como para sociedades limitadas. Com o efeito, 4 entidades distintas realizaram emissões de papel comercial, nomeadamente o Banco Big, o Bayport, o Banco MyBox e o First National Bank, que globalmente emitiram 9 emissões de papel comercial no valor global de 2,775,2 milhões de meticais, pela taxa de juro média ponderada de 17,3%. O mercado acionista negociou 53,6 bilhões de meticais, onde destacaram-se as ações da HCB, CMH, CDM, Arco Seguros, Tropigalia e Emosa. Durante 2023, a Central de Valores Mobiliários, entidade gerida pela Bolsa de Valores de Moçambique, processou 196 eventos corporativos, nos quais estão incluídos 142 eventos de pagamento de juros, 7 pagamentos de dividendos, 8 amortizações de capital, um aumento de capital social, 2 de alteração de valor nominal e ainda o registro de 35 novos valores mobiliários. O Fundo Monetário Internacional veio a terreiro mais uma vez reiterar a pertinência da racionalização das despesas correntes do Estado. Diz o FMI que é preciso alocar recursos para o investimento. A opinião foi expressa num seminário recentemente realizado em Maputo, organizado pela Comissão de Plano e Orçamento da Assembleia da República, que se debruçou essencialmente sobre o contexto macroeconômico atual e as perspectivas a curto, médio e longo prazo. Apesar das adversidades, há uma luz no horizonte, diz o Fundo Monetário Internacional, que mantém as perspectivas de crescimento da economia moçambicana para este ano, ou seja, um crescimento de 5%. O FMI indica que o crescimento será impulsionado pela indústria extrativa, que vai contribuir com 18,6%, diferente do resto da África subsaariana, cujo crescimento econômico, revisto em baixa, deverá fixar-se em 3,8%, 2 décimas abaixo da estimativa de outubro. Um dos motivos da desaceleração da economia da África subsaariana é o índice da dívida pública, que se disparou em muitos países nos últimos anos, colocando o rácio da dívida sobre o PIB, em média, acima dos 60%, um nível registado pela última vez no princípio dos anos 2000. Em Moçambique, diz o representante do FMI, Alexa Circle, que a economia cresceu ligeiramente em 5%
em 2023, impulsionada pelas primeiras exportações do gás da bacia do Rovuma. Foram dados reiterados num seminário organizado pela Comissão do Plano e Orçamento da Assembleia da República, subordinado ao tema Perspectivas macroeconómicas, desafios e oportunidades. Moçambique precisa manter estabilidade macroeconómica. Para isso, é necessário alocar poucos recursos para gastos correntes e mais recursos para investimentos como educação, saneamento do meio, e isso tende a melhorar a perspectiva de crescimento da economia, salientou Alexis Circle. Uma estabilidade das finanças públicas, o controle da inflação, o controle do valor da moeda, são todos esses os passos necessários que permitem, digamos, é o fundamento que permite o desenvolvimento da economia. O tema da tabela salarial única suscitou questionamentos por parte dos participantes, questionando mesmo o FMI está confortável com a insatisfação gerada pelos funcionários do aparelho de Estado. É que o FMI recomendou a reforma da remuneração na função pública, alegando insustentabilidade da despesa para o Estado. Essa reforma teve um choque fiscal muito grande em 2022, mas felizmente uma série de medidas foram tomadas para cautelar que esses gastos com a tabela salarial única não continuem naquela dinâmica muito forte de absorver recursos públicos. Então, nós vemos essa tendência de melhora, de contenção dos gastos, tanto em 2023 como também em 2024. Para o presidente da Comissão de Plano e Orçamento, António Niquissa, o evento serviu para pensar o país do ponto de vista macroeconómico e ver que caminhos a trilhar no presente e no futuro, na busca da estabilidade macroeconómica. Um dos aspectos fundamentais que foi aqui levantado tem que ver com o equilíbrio que se deve ter em conta no processo de orçamentação e utilização racional dos escassos recursos das finanças públicas, o equilíbrio que tem que se fazer relativamente a despesas de investimento. Há um banco em Moçambique que abre caminho para o desenvolvimento do país. Ajuda Moçambique a andar para a frente, construindo as ligações para o futuro. Respeita o potencial dos recursos naturais, colocando-os ao serviço dos moçambicanos. Pulsa com a energia da nossa terra, fazendo-a crescer com mais eficiência. Semeia a esperança, preparando um futuro próspero. Promove a inovação, dinamizando a economia e criando novas oportunidades de negócio. BNI é o banco que faltava. É o banco que faz a diferença. BNI, milhões de braços, uma só força. Você está com o Semanário Econômico. E conosco está Eduardo Sengo, diretor executivo da CTA. É com ele, de resto, que vamos analisar com mais profundidade todos os aspectos à volta desta iniciativa do setor privado, que consiste fundamentalmente na disponibilização de uma informação estruturada sobre a resistividade do nosso setor empresarial privado. Vamos então conhecer um pouco melhor as informações geradas por este índice e as várias interpretações possíveis de se fazer. Já tivemos a oportunidade de conhecer os aspectos de enquadramento deste
deste tema logo no início do nosso programa. Eduardo Sengo, desde logo, as tendências de desempenho do setor empresarial apresentaram 3 principais aspectos: o turismo, a indústria, os transportes e a agricultura. Sobre o turismo, as coisas parecem mais óbvias, não é? É época alta, tendo em conta que estávamos a analisar o 4º trimestre de 2023, mas ainda assim, tratando-se de um setor com importantes desafios, até que ponto o índice consegue mostrar que realmente o nosso setor do turismo ainda está abaixo do seu potencial? Mais uma vez, obrigado. Um dos aspectos que se pode notar é que nós tentamos mostrar que, em termos de índice, se for a ver, está a cerca de 30%, não é? Cerca de 30%. O que significa que ainda há um espaço por preencher. Portanto, o potencial ainda é muito elevado para ser explorado. Nós também referimos ao fato de que a recuperação registrada foi muito frágil daquilo que podia ter sido ou considerando os outros anos. Entretanto, obviamente que é uma sazonalidade, portanto, natural e tradicional desde essa época, por ser a época alta, mas em si ainda continua sendo importante. Aliás, é o momento no qual o setor do turismo registra suas melhores séries e tenta recuperar, aliás, criar algum balanço relativamente às épocas baixas que acontecem tanto ao longo do ano. Então, para dizer que há aspectos de infraestrutura que ainda apoquentam o setor, a questão das ligações aéreas que apoquentam o setor, as questões de segurança, né? O Cabo Delgado em particular e um pouco mais para o litoral da zona do norte, praticamente as instâncias turísticas estão paradas, né? não estiveram em grande atividade. Portanto, isto tudo faz parte deste potencial que o setor turismo tem por realizar. E o que é que poderíamos dizer essencialmente relativamente aos outros setores que se destacaram, como a indústria, os transportes e a agricultura? A agricultura é o maior destaque depois do setor do turismo. Obviamente que estamos em períodos de campanha, que geralmente estamos a registrar já o processo produtivo em si como tal, colheita, como tal. Mas os setores da indústria em si, não, sua dinâmica só respeitou o fato de ser uma época festiva, de quarta festiva, né? Mas geralmente o consumo que se obtém neste período, particularmente os produtos alimentares, deveria oferecer um maior espaço de crescimento. As indústrias estão a enfrentar dificuldades de importação de matérias-primas, né? Particularmente no último trimestre do ano passado. A liquidez do mercado, a moeda estrangeira, reduziu em cerca de 40% relativamente ao período anterior, portanto, o terceiro trimestre. Isto refletiu-se, impactou nas transações internacionais que essas empresas têm para a obtenção de equipamentos, acessórios e matérias-primas para o seu funcionamento. Portanto, é um aspecto importante e temos que considerar que a questão dos preços dos combustíveis, por terem restado estabilidade, ofereceram espaço para que, vamos dizer o seguinte, os custos também fossem um pouco mais controláveis neste período. Olhando do ponto de vista integrado, as mensagens-chave deste quarto semestre estão em consonância com as mensagens-chave do trimestre precedente. Pelo menos a questão de termos uma economia a crescer a 2 velocidades, a questão também de termos um contexto interno e externo bastante hostil à nossa economia, e aliás é uma situação numa perspectiva mais alargada, mais global. Sim, estão em consonância, obviamente, com uma ligeira melhoria no quarto trimestre. Frágil, não é? Como foi dito de resto do evento. O aspecto principal é que
em termos do quadro macroeconômico, tivemos uma melhoria significativa no quarto trimestre. Mas os efeitos do quadro macroeconômico levam tempo para se fazer refletir nas situações da empresa. Mas tivemos isto, e com tendência à manutenção desta melhoria. E está refletindo-se na questão da inflação, na questão da taxa de juros, na questão, obviamente, da estabilidade cambial, como já vem se registrando, e a melhoria das perspectivas de crescimento que se registraram no quarto trimestre. Tudo isto foi importante para o quadro no qual as empresas se operaram, obviamente, dando as questões de segurança à volta. Agora, nós sim continuamos a registrar nesse quarto trimestre, como se referiu bem, uma economia a duas velocidades, onde temos a indústria extrativa a ter um crescimento bastante significativo, tanto até extraordinário, e os outros setores com crescimentos bastante negligenciáveis, até negativos para algumas áreas. Então, continuamos a ter esse aspecto. Isso mostra claramente que a economia doméstica ainda está um pouco amarrada a essas questões que a macroeconomia impuseram em primeiro lugar. Quando digo a macroeconomia, refiro-me à questão da taxa de juros, a questão dos preços, dos combustíveis. Tudo isto ainda continua lá dentro da estrutura de funcionamento das empresas. Sem menosprezar questões de infraestruturas que são já estruturais e, obviamente, a questão também da segurança. Portanto, é esse aspecto que podemos trazer relativamente a... É possível estabelecer uma correlação? E um aspecto também é que o consumo registrado, no quarto trimestre, embora fosse superior ao terceiro trimestre, ele é inferior relativamente aos outros anos, que a média do consumo tem sido tanto nos outros anos. E esse consumo, basicamente, representa a procura agregada, portanto, a procura por bens e serviços junto das empresas. Um dos aspectos que refrearam esta procura, sem dúvida, o primeiro é a questão da redução da procura de bens por parte do Estado, né, que de alguma forma, nesta época, não acelerou como tem sido normalmente. E, obviamente, a redução da liquidez do mercado em moeda doméstica, tanto MTCAL. Portanto, em 2023, nós estamos cerca de 23,6% de redução relativamente a 2022. A redução da moeda no mercado significa que fica com menos moeda disponível para transações, em primeiro lugar. Então, as pessoas têm que ter dinheiro para fazer compra, para aquisição de bens, então, que é a tal procura que a gente enfrenta. Esses fatores todos têm que explicar mais ou menos. Ainda voltarei a essa questão da disponibilidade de moeda externa, liquidez de moeda externa no mercado, mas também o índice tratou matérias relativas à dinâmica no mercado de emprego. A minha questão sobre isto é se aquilo que o índice revela encontra convergência com as demais informações reportadas pelo índice, ou em algum momento temos ali um desvio relativamente à situação do emprego no país, que é uma grande preocupação social e econômica? Sim, nós encontramos uma consistência em termos de dados, porque, primeiro, se reparar, o índice de robustez empresarial mostra uma melhoria de um ponto percentual, mas vê-se claramente que as províncias que tiveram melhor destaque foram a província de Inhambane, tanto a província de Gaza. Logo com dinâmicas de turismo mais... E é isso exatamente que verificamos a nível do ranking do índice das tendências do emprego, onde Gaza também esteve em bom nível. E outro aspecto tem a ver com que tipo de... Nessa questão do emprego, nós temos uma parte que é fixa, que é aquela a tempo indeterminado, mas também tem aquela outra parte que é temporária, portanto, que depende muito das situações. Essa temporária muitas vezes depende ou da comercialização agrícola ou da questão das próprias dinâmicas do turismo. E vimos que é esta componente que esteve a alimentar as dinâmicas do emprego
tanto nesses 4 meses. O que significa é consistente com as dinâmicas de um setor que é sazonal, que é turismo. Não é? Há setores que são mais equilibrados, suaves, do ponto de vista do seu desempenho, que é a indústria. Tanto, não tem muita recorrência pelos trabalhos a tempo determinado ou tempo parcial, como acontece. Esta questão, voltando à questão que já tinha se referido um pouco antes, que tem que ver com os fluxos de liquidez em moeda externa, o que é que está-se a passar aqui efetivamente? Bom, de facto, este é um dos aspectos que foi muito referenciado tanto nos inquéritos, tanto levantado, o fato de está a haver dificuldades, tanto as empresas que reportaram é que estão a ter dificuldades em fazer pagamentos para o exterior das suas faturas e que alguns bancos, inclusive, já estão a recusar a abertura dos termos de compromisso. Portanto, o termo de compromisso é o ponto de partida do início de um processo de importação a Moçambique, segundo as normas cambiais vigentes. Agora, o que está-se a passar? Portanto, das análises e investigações que fizemos, é que, em primeiro lugar, é a disponibilidade da moeda no mercado. Se forem a ver os dados, mostram a redução de cerca de 40%. Mas quais seriam as causas dessa indisponibilidade de moeda externa? Do terceiro trimestre. Um dos principais aspectos que nós consideramos, primeiro, é o fato de que a medida que foi tomada pelo Banco Central em 2022, que é passar a deixar de cobrir a fatura de importação dos combustíveis, que cobria 100%, e passou esta responsabilidade ao mercado, que são os bancos comerciais. Portanto, significa que passou um peso, passou uma fatura que tem que ser coberta. E quanto custa essa fatura por ano? Custa cerca de 1,9, pelo menos foi isso em 2022. Portanto, estamos a falar de acima de 1.000 milhões de meticais, né, que tem que sair do mercado para cobrir esta fatura. Se for a ver as nossas exportações, cerca de 6, 7 mil milhões, estamos a falar que cerca de 2 mil milhões de dólares estão a ir para a fatura do combustível. O outro aspecto é que, simultaneamente, quando o Banco Central devolve a fatura de combustível para o mercado, retira do mercado a liquidez da moeda externa através do aumento das reservas, taxas de reservas obrigatórias a moeda estrangeira. Obviamente aumentaram as duas, mas também a moeda estrangeira de 11% para cerca de 40%. Portanto, o Banco Central coloca uma fatura muito pesada junto do mercado, mas ao mesmo tempo retira de liquidez. Portanto, esse aspecto cria um desbalanço tanto no mercado. O que estamos a ver é que os bancos comerciais estão a comprar mais as divisas do mercado do que a vender o que era esperado, sendo o principal suporte do mercado para atender a estas obrigações que as empresas têm. Tentando concluir, no exercício de conclusão agora, podemos dizer que as empresas, no geral, estão mais resistentes a uma maior resistividade empresarial face a um conjunto de fatores que impactam sobre as suas atividades? Ou nem por isso? Nem por isso, porque o que torna as empresas resilientes é o ambiente no qual elas funcionam, em primeiro lugar, que afeta, quer dizer, que lhes oferece possibilidades, não é, de sobrevivência. Esse é o primeiro lugar. Antes de falar da sua competitividade própria junto do mercado. O próprio ambiente, não é, no qual portanto, há variáveis que prejudicam, vamos dizer o seguinte, o desempenho empresarial, mas que não estão ao controle dessas empresas. A taxa de juros não está ao controle das empresas. Questões de segurança, desde o cabo delegado, questões de raptos, não estão ao controle tanto das empresas. Portanto, uma série de questões que não estão, a questão do pagamento das faturas por parte do Estado, a questão do reembolso do IVA, não são fatores que essas empresas podem controlar e gerir. Então, quando temos essa constelação de fatores, torna o tecido empresarial frágil. Logo, o ambiente de negócio está longe de estar bom. Está longe de ser desejável.
Foi assim, então, relativamente ao tema de fundo, o Semanário Econômico prossegue com outras dinâmicas aqui no nosso programa. Eduardo Sengo, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Estaremos atentos às incidências do primeiro trimestre de 2024. Muito obrigado, igualmente. Num passado recente, pelo menos 3 empresas públicas, nomeadamente TMCL, Petromoc e Linhas Aéreas de Moçambique, foram citadas como as que apresentam risco financeiro devido à insustentabilidade das suas dívidas. É preciso fazer os necessários estudos, empresa por empresa, para ver, primeiro, se estamos a falar de uma área competitiva, em que há dominância do setor privado ou não, ou estamos a falar de uma área de monopólio do Estado? A Sociedade de Desenvolvimento do Porto de Maputo assinou a 23 de fevereiro passado com o governo de Moçambique um contrato de extensão da concessão do Porto de Maputo por mais 25 anos. O governo negociou com a MPDC uma série de investimentos sociais em projetos estruturantes que deverão contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos residentes da cidade de Maputo e do ecossistema do qual o Porto de Maputo vive. Apesar das adversidades, há uma luz no horizonte, diz o Fundo Monetário Internacional, que mantém as perspectivas de crescimento da economia moçambicana para este ano, ou seja, um crescimento de 5%. Essa reforma teve um choque fiscal muito grande em 2022, mas felizmente uma série de medidas foram tomadas para cautelar que esses gastos com a tabela salarial única não continuem naquela dinâmica muito forte de absorver recursos públicos. Os resultados alcançados em 2023 são sinais positivos para a Bolsa de Valores de Moçambique, que se refere aos mesmos como expressão não apenas do bom desempenho do mercado bolsista, mas particularmente o crescente uso do mercado de capitais pelos empresários e investidores que operam em Moçambique, afirmou Salim Valá. Houve um incremento significativo do financiamento por parte do setor privado, usando este mecanismo alternativo que é a Bolsa. Inteligência artificial, no fundo, não é mais do que uma tecnologia, um software. Nesse sentido, eu acho que esta tecnologia, mais do que substituir os humanos, vai ampliar os humanos, vai ampliar as suas capacidades. Em termos de índice, se for a ver, está a cerca de 30%, não é? Cerca de 30%. O que significa que ainda há um espaço por preencher. Por preencher. Portanto, o potencial ainda é muito elevado para ser explorado. Por hoje é tudo, até a próxima semana. Tivemos imenso prazer em tê-lo em nossa companhia. Despedimos-nos renovando o convite para que continue ligado a esta estação, a STV. Boa noite.